Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. I don't know where they are, but that's New York City, all right. One little item seems to be amiss. Passengers? Yeah, I don't blame him. Oh, we're over land. I don't see any... Any what, Jenny? Any city, right? We don't either. Well, that's Manhattan Island down there. There's the East River. There's the Hudson River. That's Staten Island. Got all the topographical clues we need. Problem seems to be the real estate's there. It's just the city and 8 million people that missing. In short, there is no New York. It's disappeared. Skipper, verify something for me, would you? And in a hurry? Look! It's not possible. What in the name of everything holy is going on? Honey, I'm home! Olá, ouvinte! Seja bem-vindo aqui a mais um episódio sobre Além da Imaginação, a série clássica. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre mais um episódio que tem avião no episódio, hein, Marcos? Sim, o episódio dessa vez que nós vamos comentar é o The Odyssey of Flight 33, a Odisseia do Voo 33. Ele foi ao ar em 24 de fevereiro de 1961. Isso mesmo, episódio 54 do total da série e da temporada, episódio número 18, hein? Esse episódio tem uma questão muito pessoal do Rod Serling, né, e tal, o interesse dele, envolvimento com a própria família dele, irmão dele, né, Marcos? Sim, o Serling, ele foi da Força Aérea, serviu na Segunda Guerra Mundial. O irmão dele, Robert, se não me engano era o nome do irmão dele, né? Ele era um cara que ele conhecia muito de aviação, ele escrevia para revistas de aviação, chegou a ganhar prêmio, inclusive como escritor especializado nessa matéria técnica de aviação. E no caso desse episódio, ele serviu de consultor técnico. Ele e um amigo dele, que era piloto da TWA, eles revisaram todos os diálogos que vão acontecer dentro de uma cabine de avião entre entre a tripulação de um voo comercial, e esses diálogos foram formatados com a ajuda do irmão do Rod Serling e desse amigo dele que era piloto da TWA, para eles serem os mais realistas possíveis e tecnicamente acurados dentro do que seria uma comunicação entre uma tripulação de um avião de passageiros e a torre, o comando, etc. Sim, e tem uma coisa também no episódio, né? A American Airlines estava vendendo, né, aquela cabine de testes e tal, e o Serling ficou louco com aquilo, né? Quando soube que tinha aquela cabine e aquela parte interna também lá dos passageiros, ele queria muito poder, ele criou a história baseado inclusive numa visita, né, que ele estava visitando o irmão dele, o Robert, e recebeu essa informação da American Airlines, né, que ele não receberia diretamente, né, mas o irmão dele, como já trabalhava com aviação, acabou recebendo essa informação que os caras estavam querendo vender e tal, e ele se empolgou pra caramba, né, e o irmão dele nem achou que ia dar em nada, mas passou um tempo, daqui a pouco já estava o Serling entrando em contato com ele, falando que queria que ele revisasse todos os detalhes para ficar uma coisa muito técnica, né, e tal, não ficar falando o tal do Technobubble, né, quando a pessoa tá falando um monte de coisas assim na série que não tem a menor noção, é a coisa mais coisa inventada, né, e tal, né, então nesse caso não, foi totalmente ali revisado, né, o que tinha no momento de informação, né. Então é bem legal isso daí. Aliás, tem muito comprometimento, né, na maneira como o pessoal fala sobre aviação no episódio. E é um episódio cheio de plot twists, né? Sim. Eu, inclusive, essa coisa de você ter diálogos tecnicamente
precisos, é importante. Só um minuto que eu vou mexer aqui no disjuntor de ondas trípticas do meu microfone aqui, tá? Só um segundo. Pronto, acho que eu já calibrei a voltagem alternada eu acho que tu tá sempre mexendo nas ondas crípticas, porque tem sempre barulho do teu microfone. É a calibragem do disjuntor de ondas crípticas, que é uma caixinha quase invisível que tem dentro das estruturas nano projetadas do microfone. Você sabe que é muito importante diálogo com a precisão técnica, né? É muito importante. Tá bom. E uma coisa legal também, a gente pode falar um pouco mais pra frente sobre isso, a história também é uma espécie de narrativa moderna daquele mito do holandês voador, sabe? Aquele barco lá e tal, que tem avistamentos, né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois que a gente falar sobre a sinopse. Mas vamos falar sobre o diretor, né? O Justus Hades, né? Por sinal, não seria esse o diretor do episódio, né? O pessoal tinha em mente de ter o Douglas Heyes fazendo a direção, só que houve conflito de agenda e não rolou. Pois é, isso teria sido interessante, viu? Ter o Douglas Heyes como diretor desse episódio. Talvez o melhor diretor de episódios do Além da Imaginação, Douglas Heyes, mas tudo bem. O Justus Hades é um cara que ele segurou bem a bola, foi muito competente na condução desse episódio. Era um cara que era um diretor basicamente de televisão. O pessoal talvez vá lembrar dele que ele dirigiu vários episódios do Viagem ao Fundo do Mar e do Alfred Hitchcock Apresenta. Além de 3 episódios da série Além da Imaginação. Mas é um diretor basicamente de séries de TV aí. Sim, mas eu gosto do jeito como ele levou o episódio. O episódio tem umas partes bem surpreendentes, né? É legal que ele tem mais de um plot twist, e isso é bem legal. Eu acho um episódio também muito audacioso como ele termina. Eu gosto de episódios que não te dão respostas. Eu tenho uma tendência a gostar disso, sabe? Tu vai ter que criar, né, na tua cabeça o que poderia ter acontecido, né? Mas, e aí, tem mais curiosidades? É alguma coisa que vai entregar o plot? Então, eu na verdade tem algumas curiosidades sobre uma certa sequência do episódio, mas não podemos falar dela ainda. Então tá, porque realmente, né? Então deixa você fazer a sinopse, que aí a gente vai conversando sobre isso depois, tá bom? Certo. Nós estamos num avião, que é o voo 33, um avião de passageiros. Ele está voando, se eu não me engano, da Inglaterra para os Estados Unidos. Eles estão ali a menos de 40 minutos de chegarem no destino deles. Então tá correndo tudo bem, uma viagem normal ali, tranquilona, né? Acontece o seguinte, o avião acaba entrando numa nuvem, o que aparentemente é uma nuvem, um nevoeiro ali e tal. Só que a tripulação está fazendo a contagem da velocidade e a velocidade começa a aumentar sem razão aparente. Eles não estão mexendo nos controles. E começa a ter uma certa preocupação. De repente eles têm a sensação de que eles atravessaram a barreira, porque eles escutam um estrondo, luzes aparecem e eles, né, tentam saber o que aconteceu. Nesse momento em que eles deveriam estar sobrevoando a ilha de Manhattan, eles realmente estão sobrevoando a ilha de Manhattan. A tripulação e os passageiros percebem isso. O problema é que não tem cidades. Não tem a cidade ali. Né? Cadê Nova York? O que houve? O que eles estão vendo é uma mata cerrada com o quê? O dinossauro. Com dinossauros. Não é a mamãe. Exatamente. Eles acabam percebendo que ao adentrar essa estranha nuvem que causou esses efeitos, eles acabaram cruzando uma barreira que não se sabe qual é e voltando no tempo. E agora, o que fazer? Como voltar para a sua época? O que vai acontecer? Esse é mais ou menos o plot, né, do nosso episódio. É um big what the fuck, né? Os caras estão lá, vai subindo cada vez mais a velocidade, está em 900, passa para 1000, 2000, 3000, vem aquela luz, né, que eles atravessaram a barreira do som, e quando eles olham pela janela, abaixam, né, a altura do avião para poder ver, eles se deparam com
maravilhoso stop motion, né? Acho que é isso que tu queria conversar um pouquinho, porque tem uma relevância esse stop motion que é inclusive de uma produtora muito legal, né? Que trabalhou até no King Kong, né? Uma produtora antiga, né? Esse stop motion que aparece é da Project Unlimited, né? Que é de 57. Foi fundada ali pelos artistas o Hua Cheng, o Gene Warren e o Tim Barr, né? E é interessante porque eles estão envolvidos em muitas coisas legais, por exemplo, A Máquina do Tempo, né, de 1960, aquela série de filmes do Planeta dos Macacos que a gente já comentou, Star Trek, The Outer Limits, Land of Lost. Nossa, muita coisa, gente. É bem legal, né? Porque, inclusive, os dinossauros que aparecem, eles foram reaproveitados num filme chamado Dinossauros, né? Uhum. Exatamente. Essa produtora, nesses filmes que você citou, é interessante lembrar que o William Tuttle, o maquiador da série do Além da Imaginação, também trabalhou, por exemplo, na Máquina do Tempo, no Planeta dos Macacos, no filme, nas séries. Sim. Ele trabalhou junto com esse pessoal justamente dessa produtora, né? O William Tuttle que é vencedor de Oscar, né, inclusive, né? Uhum. As Sete Faces do Dr. Law. Exatamente. Essa produtora também, quando ela foi contratada, ela estava sendo dirigida pelo Jack Harris. E passou gente aí tipo Ray Harryhausen, estudou com um cara que foi dessa produtora, que foi um dos fundadores. Enfim, é um pessoal top de linha da animação stop motion usada no cinema e na televisão. É a especialidade deles, enfim, e dá para perceber a qualidade, né? É um triunfo da engenhosidade, da habilidade, né? Da imaginação. Os famosos irmãos Delgado, né? E tal, que, nossa, é sensacional, gente. Sinceramente, assim, inclusive foi caro, né? Falaram primeiramente que esse efeitozinho que aparece, né? Os dinossauros, foi em torno de o quê? $2.500, mas depois foram apurar que foi quase $4.000, né? E é uma cena apenas, é pouquíssima coisa que aparece assim. E é muito interessante que na hora que você olha, você fala, caramba, a gente aqui em casa riu alto, né? Mas assim porque achou legal. Falou, caraca, que maneiro, né? A gente não espera, né? A gente até meio que intui que quando eles saírem dessa nuvem, eles não vão estar exatamente onde eles estavam antes, mas a gente não imagina que eles vão voltar para a época dos dinossauros. Isso com certeza é o ponto culminante do episódio, é uma surpresa interessantíssima que acontece e é muito bacana, né? Tem essa coisa aqui que depois eles vão tentar retornar para a nuvem para sair novamente, para ver se aí eles conseguem voltar para o tempo dele, e também vai ter um segundo plot twist, e onde vai ter onde a gente tem essa referência ao holandês voador, né? Inclusive. Sim, porque são as aparições, né? É aquela lenda lá do holandês voador e tal, que o navio de vez em quando aparece, né, para as pessoas, né? Esse mito, né, é muito, muito, muito curioso, né? É uma releitura, na verdade. Porque a gente contando até um pouco mais do final, né, do episódio, né, que nem o Marcos falou, eles veem que eles estão ali entre dinossauros e tal, falam, caraca, né, meu, sobem novamente, falam, vamos tentar acelerar, né, e quebrar a barreira do tempo, sei lá, continuam e conseguem, né, tem aquele clarão, e aí quando eles olham novamente pela janela, né, ficam muito mais aliviados, que eles veem que estão ali sobrevoando Nova York, né, e fala, caramba, assim é Nova York, né? Estou vendo e tal. Só que aí conforme eles vão olhando, eles reparam que eles estão sobrevoando, sim, a cidade, só que estão sobrevoando um espaço ali onde ocorria a tal da Feira, né, Mundial de Nova York, que era um evento que ocorria ali em 1939, mais de 20 anos antes, né? Ou seja, eles chegam novamente à conclusão terrível que eles avançaram no tempo, mas não foi o suficiente, né? Aliás, tem uma curiosidade, o Capitão Farver, né, esse ator, ele é de um episódio que a gente gosta muito, episódio muito bonito com o Jack Klugman, que é aquele o Passage for Trumpets, né? Ele é o anjo no episódio. Sim, ele tem um rosto muito interessante e uma voz também que chama muita atenção, esse ator. Um ator também de televisão, tá em muitas séries
Tem dezenas de créditos em séries e é muito marcante, né, justamente a presença dele nesse episódio que a gente tinha comentado, né, a peça de For Trumpet. A gente comentou aqui, falando daquele diretor do Douglas Reis, que ele dirigiu uma série americana que é muito elogiada, vale muito a pena assistir, quem não viu ainda, que é o Norte e Sul, Norte and South, e esse ator também está nessa série. Uma pergunta, esse Norte e Sul não é aquela história romântica não, né? Não, são amigos que lutam em lados diferentes na Guerra Civil Americana. Ah, tá. Não, só pra saber, porque eu conheço uma minissérie chamada Norte e Sul. Não é essa daí. Não, legal. Não, é um episódio que eu acho que ele vai muito bem, porque tem toda essa tensão, esses diálogos, né? Ele demora para mostrar pra gente as imagens, eles ficam primeiro falando muito essas questões técnicas, mas aí eles ficam, nossa, mas o que está acontecendo e tal? Olha para mim, por favor, porque o cara não está acreditando nos próprios olhos. Então é legal, né? Eu acho que todo o elenco, tanto o pessoal da cabine, né, o piloto, copilotos, técnicos, as aeromoças, né, até uma breve inserção que eles têm dos passageiros lá, que tem uma senhora contando ali, conversando com um cara, que é o cara que também já era do exército, um negócio assim. Ele também reparou que tinha alguma coisa estranha. Então é legal como eles colocam todas as questões, né? E humanizam muito o episódio, que ele poderia sofrer assim num certo excesso de tecnicismo, né? De ficar aquele negócio de pessoal só naquela ponte de comando, sabe? E tal, mas não. Aí passa para os passageiros e tal. E você tem um pouco dos passageiros, como é que é o comportamento deles, o que eles estão pensando. Depois já não, já mostra só a aeromoça explicando que tá todo mundo nervoso, né? Com muita razão, né? Imagina quando você tá no avião e olha pela janela e vê um dinossauro, né? Pô, você fala, caraca, fodeu. O que tá acontecendo? Tem uma curiosidade também. Eu sou muito fã do Stephen King, né? Olá, Angélica, fã do Stephen King, né? E tem uma minissérie baseada num livro do Stephen King chamada The Langoliers, né? Que acho que aqui no Brasil saiu como Uma Fenda no Tempo. E ela é inspirada diretamente nessa história também, né? Do pessoal que também acaba, por causa de um voo, ficando preso, na verdade, num aeroporto ali, né? Um aeroporto de Bangor, né? Vamos lembrar que as coisas do King, tudo acontece em Castle Rock, Bangor, né? Então tem isso lá, deles acabarem, uma história de terror, né? Aí vai mais pro lado do terror, né? É uma menção de King aqui para vocês poderem ir atrás, e se eu conseguir descolar, claro que vai ficar disponível na publicação. Você gostou do episódio? Eu gostei muito do episódio. Ele tem essa coisa da fantasia, ele tem presente esse elemento de fantasia que é comum na série, só que tem uma diferença. A série normalmente pega esse elemento de fantasia, traz para a vida dos personagens e eles vão ter um arco. Eles vão aprender alguma coisa, vão se transformar de alguma maneira. E dessa vez a série não faz isso. O elemento fantástico coloca essas pessoas numa situação extrema, né, de ser deslocado do seu lugar no tempo. Tem essa questão toda que, além deles terem que voltar para a nuvem, para tentar voltar para sua terra, para sua época, a gente não sabe se eles vão conseguir. O tempo todo o episódio pontua que o combustível está acabando. E independentemente do trajeto que eles estão fazendo para o passado, para o futuro, o combustível continua terminando. Sim. Ou seja, além de tudo, a gente fica pensando, caramba, eles vão ser obrigados a pousar em algum momento, mesmo que eles não estejam na época deles. Então, se a gente começar a pensar sobre esse roteiro, as consequências e desdobramentos deles são incríveis, se você tentar especular sobre o que pode acontecer. Poderia até dar margem a uma série, diga-se de passagem, uma ideia muito interessante mesmo, muito bem realizada, muito bem conduzida. Enfim, um episódio excepcional, assim. Alguma coisa assim, tipo Elo Perdido, né, de repente, né. É legal o jeito como o episódio termina, porque eles veem que eles estão na época errada novamente, e eles resolvem subir pro céu novamente e falar assim, ó, vamos tentar de novo. E você não tem a resposta do que vai acontecer com eles. Eles podem tanto conseguir voltar para a mesma época, como eles podem, como você falou, ser obrigados como está acabando o combustível, eles terem que aterrissar e ficar na época
que foi possível chegar, né? Então é ousado, né? O episódio tem uma coisa assim de não ter uma questão de moral, que normalmente os episódios de Além da Imaginação tem, né? O Serling coloca. É mais assim, eu acho que ele tem muito paralelo com aquele episódio que é roteirizado pelo Richard Matheson, sabe? Aquele The Last Flight, do cara que tá no avião da guerra, tá sendo perseguido ali por aviões, caças nazistas, um negócio assim, caças não, né? Aviões nazistas, e acaba indo para uma nuvem e também vai aparecer no futuro. E depois ele consegue voltar para o passado para reverter a situação dele, né, e tal, porque ele tinha sido um covarde, tinha fugido. Colocar um ao lado do outro, assim. O Richard Matheson fez um roteiro onde ele coloca muito a questão humana, sabe, esse negócio do arrependimento, da redenção, do cara ser um herói, dele ter salvado várias vidas, né? E esse episódio do Serling, que o roteiro é do Serling, ele coloca assim uma outra questão também, só que é uma questão de sci-fi, das possibilidades assim né, de viagem no tempo, né? E de você arremeter para um futuro que você não sabe qual que é, né? Eu gosto de pensar nisso daí, sabe? Colocar lado a lado o The Last Flight e esse Odisseia do Voo 33. Sim, eles se comunicam. São duas maneiras totalmente diferentes de enxergar uma abordagem, uma história sobre aviação e que tem elementos fantásticos ou de ficção científica, como você mesma falou, né? Enquanto que o Matheson tem um aspecto mais psicológico, o Rod Serling tem essa coisa da estrutura do roteiro, que é algo muito interessante, a maneira como ele estrutura as histórias e como essas histórias podem gerar praticamente desdobramentos inesperados e sem fim. E é um negócio muito interessante você ter um roteiro que ele pode se desdobrar. Isso é uma demonstração do quanto ele tinha domínio mesmo de estrutura da narrativa, de estrutura de construção de roteiro. É uma coisa muito, muito interessante para se analisar, né? Sim. E legal que também o episódio acabou sendo adaptado pelo próprio Rod Serling para um livro, né? Chamado Mais Histórias de Além da Imaginação. Um livro de 61, gente, eu não tenho um único livro sobre Além da Imaginação, e é uma dor no coração, né? Tem muita coisa em inglês, né? Eu acho que saiu alguma coisa no Brasil, mas também nunca consegui ter acesso. Mas tem esse livro, a capa é bonita pra caramba. Vou colocar pra vocês aqui o link da publicação onde o cara botou a foto das capas, né? Tem uma capa que inclusive tem um avião passando no céu e dinossauros abaixo, que é uma arte muito bonita. Tá, tem esse livro aí, também tem o Timeless Tales of Fantasy and Suspense. É muito legal, gente. Eu queria ter esses materiais, sabe, sobre a linha da imaginação. Fico com vontade. Pois é, e aí? Chegamos naquele ponto do podcast onde a gente faz recomendação de alguma coisa legal para o pessoal poder assistir. E aí, você pensou em alguma coisa? Sim, logo que eu assisti esse episódio, você citou o Holandês Voador, já me veio na minha cabeça um filme que eu gosto muito, mas não tem como eu não recomendar. É um filme de um diretor holandês chamado Jos Stelling, e esse filme é de 95, ele é o Holandês Voador, que ele é justamente um filme que trata sobre essa lenda do Holandês Voador, só que, diferente de ser um navio, uma nau que ela tem aparições ali, né, uma espécie de nau fantasma que vai aparecendo, na verdade é um sujeito que é um andarilho e que ele reaparece sempre porque ele tem a capacidade de morrer e ressuscitar. Acho que eu já assisti. E aí você vai seguindo a trajetória desse cara, tentando se livrar de N situações. Tem fundo ali de história da Alemanha no século XVI, que eu não tenho muito domínio, né, desse assunto, diga-se de passagem, então não vou nem me arriscar a sistematizar aqui uma explicação, mas é um período conturbado, né, de guerra entre católicos e protestantes, e você tem esse personagem que passa por N situações, ele se torna um andarilho, e ao longo dessas vidas que ele tem, porque ele acaba morrendo e voltando, ele quer reencontrar a mulher que ele ama, e ele quer também encontrar o lugar dele no mundo.
É um filme belíssimo, é uma narrativa muito estranha, muito curiosa, que vai por caminhos assim fora do comum que você esperaria num filme histórico. É um filme de fundo histórico, mas que tem elementos fantásticos e é de uma beleza plástica. Todo o cinema desse cara do Yos Sterling é de uma beleza plástica acachapante. E junto com isso tem ideias muito interessantes e diferentes sobre como contar uma história. Então acho que vale muito a pena ser assistido. Ah, legal, hein? Legal. Deu vontade de rever também, né? Eu lembro muito bonito esse filme, né? Faz um tempão que eu assisti, mas é lindo. Legal, boa recomendação. Eu acho que eu vou ficar aqui com a recomendação do Stephen King, que eu gosto. Essa que eu comentei, A Fenda no Tempo, The Langoliers, é uma minissérie, na verdade, ali com 2 episódios somente, de 1h30, né? Cada episódio. E ela foi produzida numa época, não sei quem estiver escutando aqui vai recordar, uma época que saía muita coisa do Stephen King para televisão. Saía The Golden Years, né? Saía várias coisas. Golden Years era aquele Jovem Outra Vez, né? Que o cara ia... Acabava ficando... Era um velho que ia começando a rejuvenescer, né? Enquanto a esposa... né, tava ficando com a idade normal e tal, e é uma espécie de... Ele foi exposto, né, a uma coisa estranha ali no laboratório. E isso daí é interessante, The Langoliers, né? A imaginação do Stephen King é sempre muito boa, né? Que no caso desse voo, né? Tipo assim, as pessoas, algumas desaparecem, inclusive do próprio avião, né? Tem esse lance que o cara desaparece, o voo tá cheio, mas só sobra dentadura, por exemplo. Sabe? No final só sobram 10 pessoas dentro do avião e o restante fica tipo assim, só sobrou o marca-passo do cara, carteira, passaporte, né? Então tem ali uns personagens assim muito com características bem interessantes e tal, que eles que vão ter que ver o que está acontecendo, né? Que o destino deles está marcado ali e tal. Então é legal, eu não vou dar muito spoiler não, porque na verdade é legal você também conhecer, né? Tem muita coisa de Stephen King, inclusive assim, para além do que é conhecido, assim, tipo, por exemplo, Iluminado e tal, mas tem essas coisas do King para TV, gente. E se vocês tiverem condições, procurem, que vale a pena, tá? É o que? É de 95 e é dirigido ali pelo Tom Holland, tá? Então vale a pena vocês darem uma acessada aí nessa minissérie, né? The Langoliers, tá? Fenda no Tempo. É interessante. É interessante, eu gosto. Algumas histórias do King assim, o pessoal não comenta muito, mas eu tenho certeza que porque é meio difícil de acessar. Por isso que o pessoal não fala nada, mas buscando a gente descola, a gente vai atrás aí para poder, né, assistir, porque vale sempre muito a pena. E aí, você escolheu alguma musiquinha para poder tocar no final pra gente? Eu escolhi uma música que não é exatamente sobre aviões viajando no tempo, porque na verdade não consegui encontrar. Se tiver alguma, pessoal, por favor avise, né? Pô, em vez de tu escolher, tipo, como é que foi? Por medo de avião. Que eu segurei pela primeira vez a sua mão. Não, escolhe o que você quiser. Oi? Não, eu pensei nessa. Mas é linda, tu não gosta de ver o que hora? Eu adoro. Eu gosto. Então é essa mesmo. Né? Então, eu vou ser meio óbvio, né? Já que a gente está falando de um avião que não consegue aterrissar onde deveria, e o pessoal obviamente vai ficando com medo, né? Tem esse clássico absoluto do Belchior, que é Medo de Avião. Não tem música melhor para terminar esse episódio do que essa. Eu gosto. Sou apenas um rapaz. É outra, né? Latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas é lindo, eu gosto de muita música do Belchior. Essa daí é outra. É que o rapaz latino-americano sem dinheiro no banco não pode pegar avião porque não dá pra pagar a passagem. Pois é. Não, mas ele arrumou um emprego e depois pegou o avião, entendeu? Só que ele ficou com medo. É isso, ouvinte querido, muito obrigada por você acompanhar o nosso podcast, tá? O nosso trabalho aqui, a gente devagarinho estamos chegando, hein? Daqui a pouco a gente chega no último episódio da temporada. Então eu quero, claro, agradecer a sua presença, escutando aqui, sempre pedindo para você comentar, tá? Comente no YouTube, comenta aqui na publicação do site, tá? Interaja com a gente e entre no nosso grupo, gente. A gente tem um grupo maneiríssimo no Facebook que é o Fãs de Além da Imaginação.
tá? Procura lá a gente no Facebook, tá? É o grupo da nossa página, tá? Que a nossa página é Masmorra Cine. É só você escrever Masmorra Cine que você localiza o nosso grupo, que é o grupo da página. E você pode acessar também o nosso perfil no Twitter, que é @masmorra_cast. E no Instagram nós estamos como @masmorracine também. A gente sempre pede aqui no finalzinho para quem puder colaborar, ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha. Só você clicar no link que está na publicação, tá? Você pode acessar o Padrim, doar qualquer valor para a gente, ou o Colabora Aí também, que é onde a gente também recebe o apoio de quem puder ajudar, né? Esse apoio normalmente é para a gente poder pagar nosso servidor. Tá, a gente está tentando levantar um dinheiro para comprar headset, que os nossos headsets estão uma merda, tá com perdão no palavrão. Então, nós agradecemos sempre o seu apoio, né? E lembrando que a musiquinha vai tocar no nosso MP3, que está lá no site. O YouTube não permite, tá? Publicação de música, dá problema com direitos autorais, ele derruba o vídeo, né? Então a gente não quer isso. Então está lá no MP3. Então não deixe de acessar, tá? masmorracine.com.br. E a gente deixa um beijo grande, tá, para vocês. Se cuidem e a gente se vê aí no próximo programa sobre Além da Imaginação. Fiquem bem. Se vocês um dia estiverem num avião que tá perdido no tempo e no espaço, não tentem manter a calma, porque não vai, se ficar em pânico não vai ajudar a tripulação do avião a encontrar o século certo, né? Exatamente. Beijo, tchau. Fiquem bem. De avião, e eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cestinho, que coisa adolescente, James Dean. Avião, que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita, e a aeromoça sexy fica mais bonita. De avião, que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque visto. I wanna hold your hand. Agora ficou fácil, todo mundo compreende aquele toque visto. I wanna hold your hand. Aquele toque visto, I wanna hold your hand.